Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu gosto de brincar, mas foi muito bonito a música das crianças, o coral. Estavam cheios os bancos. Gostei muito de ver essa música. Ah, sim, a esposa... eu perdi o que ele tinha dito. Ele queria levar todas as crianças junto com ele para os Estados Unidos, para cantar na sua igreja. E ela disse, tudo isso de criança, como? E as duas irmãs que cantaram, muito bem feito, obrigado. Vamos começar na palavra de Deus. Hoje eu vou falar sobre o barro. Barro. Abra sua Bíblia para o livro de Isaías. Isaías, capítulo 64. Isaías, capítulo 64. Capítulo 64, versículo 8. De Isaías, capítulo 64, 8. A Bíblia nos diz: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, e nós, como o barro, Tu és o nosso oleiro, e nós, as obras das Tuas mãos. Vamos orar. Amado Senhor Deus, maravilhoso essa manhã estar aqui servindo ao Senhor. Por favor, abençoe a palavra do Senhor que está pregada com o poder do Espírito Santo. Nos encha, Pai, use as nossas mãos, que nós possamos juntos, Pai, trabalhando como intérprete, ser usado pelo Espírito Santo. Que todos possam dar atenção, não permite que o diabo atrapalhe, que sejamos distraídos, mas que a palavra de Deus é importante, venha tocar em nós continuamente. Então te damos graças, Senhor, abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu estava lendo isso e realmente tocou em minha vida. Eu já preguei neste versículo várias vezes nos Estados Unidos. E quando eu prego em diversas igrejas, a minha esposa, ela é minha intérprete, ela faz a voz minha, quando eu estou pregando para uma igreja só de ouvintes. Então eu prego e é como o pastor Carlos está interpretando. Ele usa só a voz, ela usaria só as vozes, sem os sinais. E quando vem alguns surdos, então na igreja que eu estou visitando, então eles já podem me ver fazendo os sinais. Mas este versículo, ela serve para todos, cada um de nós aqui. Tanto faz do mais velho até o mais jovem da criança. Deixa eu já te contar uma história como ilustração. Um dia de manhã, uma mãe se levantou cedo para fazer o café da manhã na cozinha. Não tinha café em si, era suco de laranja que ela fez.
ovos mexidos, um pão assado, com um molho para pôr por cima deste pão. E olha, a cozinha estava com um cheiro muito agradável. E o filho dela estava na cama ainda dormindo, roncando e babando no seu sonho. Então, a mamãe então chama seu filho: vem filho, vem tomar o café. E ele, deixa para lá, não queria acordar. A mãe fez o que então? Ela gritou mais forte ainda: vem filho, acorda. E ele ignorou a sua mãe. Então o que a mãe ela fez agora? Foi até lá, a coberta arrancou, tirou a coberta de cima dele. E ele então assustou, limpou a baba do rosto dele, o cabelo todo espetado, levantou. Que cheiro gostoso, mãe. Venha, sente-se. A comida já está pronta na mesa. E viu o leite, o suco de laranja, foi servindo tudo para o filho. O filho então, todo animado, sentou ainda com o cabelo espetado, bocejando ainda. Oh, que delícia! Com a faca então, foi cortando. A mãe disse: espera aí, só um minutinho, você esqueceu de alguma coisa. Tá certo, eu esqueci de orar. Em nome de Jesus, amém. Oh, muito bem feito, é isso mesmo, agora pode comer. Então, filho, comendo, que delícia essa comida. Horrível, que gosto ruim. E a mãe então olhou para ele: o que foi? O que está de errado? Tem algo de errado? O que está meio, falta assar mais um pouquinho? Ou está muito apimentado? Ou já queimou o pão? Como é que foi? O que está de errado com a comida que eu fiz para você? E o filho: desculpa, foi para o banheiro. E a mãe viu ele então sair, e o coração dela foi partido. Sabe por quê? A mãe, ela tinha levantado cedo naquela manhã, trabalhado na cozinha, foi preparando aquelas receitas e serviu a seu filho. E ele não gostou da comida da sua mãe. Que tristeza. Por que eu falei sobre isso? Isso vai ser aplicado à mensagem desta manhã. Em Isaías, capítulo 29, versículo 16. Capítulo 29, versículo 16. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Isaías, capítulo 29, versículo 16, a Bíblia diz: vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: não me fez. O vaso formado dissesse ao oleiro: nada sabe. Esse versículo está falando do quê? A pessoa não entendendo por que Deus me fez dessa maneira, está invertendo os valores, não está alegre, não está satisfeito com a sua vida. Por que o meu rosto é assim? Por que a cor do meu cabelo é assim? Talvez você já trabalhou com barro e fez algum trabalho.
E você vai formando. Você não gostou? Então você amassa tudo e começa de novo. Joga mais água, mistura e começa do zero. E vai rodando o disco. Se você cometer um erro, às vezes é preciso amassar, destruir e começar do início. Vez após vez, vai mudando, até que fique algo lindo e perfeito. Então você tira e põe para assar, e ela se torna então um vaso duro. Veja também Salmo, capítulo 100. Salmo, capítulo 100, versículo 3. Salmo, capítulo 100, versículo 3. A Bíblia diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Esse é o versículo 1, perdão, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, Ele que nos fez, não a nós mesmos. Nós somos povo seu e as ovelhas do seu pasto. Deus foi quem nos fez. Nós não fizemos a nós mesmos. Veja um outro versículo. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Efésios 2, 10. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então Jesus Cristo, Ele nos criou para si mesmo. E nós devemos aceitar isso e andar nos seus caminhos. Então, o primeiro ponto dessa manhã é que Deus, Ele nos criou com um propósito, por uma razão. Somos pessoas de peles variadas, a cor da nossa pele. Alguns são mais brancos, alguns são mais negros. Há os chineses, pessoas índias, e assim por diante. Quantos de vocês gostam de comer? Desculpa. Quantos gostam de cozinhar? Você mesmo gosta de ficar na cozinha cozinhando? Que bom. A minha esposa, ela é a melhor de todas. E quantos gostam de trabalhar com madeira? Madeira? Alguém trabalha com madeira? É bonito o trabalho que é feito com madeira. Na sala Efatá, ali em cima, na frente do púlpito, você vê que tem um coração na frente daquele púlpito. Então, aquele coração eu fiz anos atrás, entreguei ao pastor Carlos. Então, bonito fazer esses trabalhos de madeira. Por quê? Nós olhamos, fazemos esse trabalho todo e apreciamos aquilo, a nossa obra. E Deus também é o mesmo. Deus tem feito de uma forma especial, com todo carinho, cada pessoa que está aqui. Ele olha a sua vida, do jeitinho que Ele fez, Ele se agrada. Quantos gostam de pintar? Alguém gosta de pintar? É sempre a mesma coisa ou vai mudando as pinturas? Vai mudando, certo? Uma variação. Em casa também, talvez vocês gostam de enfeitar e pôr as coisas na parede, no lugar.
enfeitar o seu lar. Ou às vezes está nem aí, deixa do mesmo jeito, não se importa com a aparência de sua casa. Às vezes as mulheres gostam de mudar. Não, já cansei. Mesma coisa, mano, vamos mudar. Põe isso para cá, põe isso para lá e vai fazendo as alterações. Minha esposa, ela gosta de mudar. Mas o problema é que à noite, quando eu levanto para ir no banheiro, o lugar que era livre, ela mudou algo e eu tropeço naquele móvel, porque ela mudou de lugar e eu não sabia. Mas é que faltou ligar as luzes para enxergar aquilo. Sem a luz não dá para enxergar. Veja só em Isaías capítulo 43, Isaías capítulo 43, versículo 7. Isaías capítulo 43, versículo 7. A Bíblia nos diz, 43, versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para minha glória. Eu os formei e também eu os fiz. Deus disse que Ele criou, formou tudo aquilo para a sua própria glória. Nós não somos nada, somos como pó. Então Deus nos forma, nos cria, Ele olha e Ele se agrada do que Ele fez. É como vocês que pintam, ou talvez você costura e faz uma roupa. Talvez você trabalhe com madeira, vai cortando a madeira e fazendo trabalho. Quando está pronto o trabalho seu, você olha e admira aquela sua obra. Veja agora em Isaías também, capítulo 44, versículo 24. Isaías capítulo 44, versículo 24. A Bíblia diz: assim também diz o Senhor, teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Então, Ele te fez e conhece desde o ventre. E Deus diz aqui nesse versículo que Ele fez cada um de nós como Ele fez as estrelas e a terra. Agora, isso aconteceu de verdade. Deus, Ele me fez surdo. Você acha que eu cresci tão satisfeito com a minha vida? Não. Realmente, eu cresci uma vida difícil, não gostava da minha vida. Sabe por quê? Muitos ouvintes, até surdos, provocavam e falavam mal de mim. E eu sentia muito ruim, muito triste por causa disso. Eu perguntei a Deus, por que o Senhor me fez surdo? Aí um dia, eu estava estudando na faculdade bíblica, fui embora para minha casa, e a minha mãe e meu pai, eles estavam em casa, estavam na cozinha, era um dia de tarde, então eu fui, eu vi a minha mãe, e a minha mãe olhou para mim, e minha mãe disse, me perdoe, e ela começou a chorar. E ela disse, eu sinto dó de você. E eu olhando para ela,
Não, dó de mim? Não precisa disso, por que a senhora tem dó de mim? Porque eu vi você cresceu sofrendo muito na sua infância. Ouvintes e surdos sempre brincavam assim, provocando a sua vida. E sabe a minha resposta para minha mãe? Isso porque eu já tinha estudado na faculdade bíblica e já tinha aprendido muito. Que Deus havia me ensinado e agora eu entendia. Então a resposta para minha mãe foi a seguinte: mãe, não precisa sentir dó e pena de mim. Eu dou graças a Deus por quem eu sou. A minha mãe, não, você não entendeu, filho. O quê? Do que você está falando? Então a minha mãe disse: eu queria ter abortado você quando você ainda estava no meu ventre. E eu olhei para ela e disse: o quê? Não, eu dou graças a Deus. Deus tem uma razão para a minha vida. E eu aprendi a confiar em Deus. E eu sou muito feliz por quem eu sou. Deus, Ele fez a mim desse jeito. É como o barro. Deus estava me formando. Então eu disse para minha mãe: obrigado por ter me ensinado sua paciência comigo desde a minha infância. E hoje eu prego para os surdos. E para os ouvintes também. Então minha mãe olhou para mim, me deu um abraço, tocou no coração. Graças a Deus por minha mãe, que ela não me abortou. E eu não morri, ela considerou essa opção. Se eu, quando eu estava no ventre de minha mãe, tivesse morrido, o que aconteceria com os surdos, os ouvintes, que eu tenho tido contato em minha vida? O plano da salvação que eu tenho anunciado, não sou só eu, mas a minha esposa, os intérpretes que nós temos treinados, nós trabalhamos juntos como uma equipe. Mais de 400 surdos têm aceitado a Jesus Cristo como Salvador. Eu não presto, não valo nada. Mas somente Deus é o que fez. Eu sou apenas o barro. Mas Deus, Ele tem um propósito por isso. E Deus tem um lindo plano para a sua vida também. Então, às vezes, Deus, trabalhando, é como se Ele estivesse incomodando a nossa vida, cutucando aqui, cutucando ali, trabalhando em nossas vidas, nos formando. E cada dia que passa, nós nos tornamos mais e mais bonitos. Devo dizer: não, já chega, já cansei, vou parar, chega disso. Devemos dizer isso? Deus diz: não, calma, espere aí. Eu ainda não terminei, você não está pronto ainda. Temos um grandioso Deus. E Deus ama a ti. E a mim também. Às vezes, eu não entendo por que Deus me ama. Mas eu confio no seu amor. E Deus, Ele nos dá as suas bênçãos e a sua proteção em nossas vidas. Outra história verídica. Eu viajando para muitas igrejas, para levantar sustento missionário, como o pastor Carlos também, o pastor Romo tem feito, visitado muitas igrejas. E eu prego
essa mensagem também. Já preguei em muitas igrejas das que eu visitei. E eu não conhecia o pastor, primeira vez que encontrávamos com ele. Então, pregava na igreja e depois de ter pregado essa mensagem, conversando na casa do pastor, esse pastor ele era ouvinte, então minha esposa ela interpretava para mim. E ele disse para mim uma história que aconteceu em sua vida. Ele disse, sabe, você pregou sobre o barro, foi perfeito para a minha vida. É o que eu precisava de ouvir. Eu olhei para ele, o quê? Sério? Verdade? Por quê? O que aconteceu? Então o pastor explicando, deixa eu contar uma história para você. Eu estava com 4 amigos num avião particular. Dois amigos na frente. O pastor, ele disse que estava, o nome dele era pastor Springer. Ele estava sentado no banco de trás, junto com outro amigo dele. Era ele e mais 3 amigos. Então os 4 saíram no avião. Já haviam muitas vezes viajado de avião, nesse avião particular, mas aconteceu naquele dia que o motor do avião pifou. Então o avião começou a chacoalhar e não conseguiam o controle e bateu o avião. Incendiou-se o avião e os 2 na frente morreram. O amigo dele que estava ao seu lado, ele sofreu muito, fraturou-se em muitos lugares. E o pastor disse que ele também havia sido queimado muito fortemente. Queimaduras sérias e graves. Então, levaram ele de urgência para o hospital. Ele contando que somente essas 2 vidas foram salvas. E ele perguntava a Deus, por quê? Por que isso aconteceu? Então foi passando-se os tempos e ele ficou melhor, foi curado e deixou muitas cicatrizes por toda a vida. E após uns 6 meses daquele acidente, mais ou menos 1 ano depois, aconteceu no dia 11 de setembro, em Nova York, as Torres Gêmeas. O avião bateu há muitos anos atrás naquilo. Então, na semana que aconteceu aquilo, o pastor estava com um outro amigo e a sua família. E ele então, às pressas, voaram para a cidade de Nova York para visitar os hospitais onde haviam pessoas que haviam se queimados, vítimas de queimaduras. E haviam muitas pessoas que haviam se queimado durante aquele acidente. Então esse pastor, ele entrou no hospital e ele começou a evangelizar essas pessoas. E as pessoas dizem, você não entende, você não conhece como é esse sofrimento de queimaduras. E as pessoas estavam bravos, realmente bravos, por causa do acidente naquele prédio e que haviam se queimado todo. Aí aquele pastor disse, sim, eu entendo o que você está passando. Deixa eu lhe mostrar. Ele arregaçava as mangas, olha as minhas cicatrizes. E as pessoas viram aquilo e ficaram sem o que dizer. Então eles estavam dispostos a ouvirem o que ele tinha a dizer, e ele pregava o Evangelho. Muitos foram salvos por causa daquilo. Muitas, centenas de pessoas aceitaram Jesus naquele tempo por causa da pregação daquele pastor. E naquele dia, quando isso tinha acontecido, foi o dia que o pastor entendeu o porquê daquele acidente dele. Agora ele entende o porquê que Deus permitiu que ele sofreu aquele acidente, para depois ele poder evangelizar a outras pessoas com as mesmas queimaduras. Às vezes você tem problemas na sua vida,
sofrimentos e você não entende o porquê que Deus está deixando acontecer isso com você, Deus está lhe ensinando, confie em Deus. E um dia você poderá ajudar outras pessoas que também estejam sofrendo. E por causa do seu sofrimento passado, você terá essa experiência e os demais poderão confiar na sua experiência. E eles podem confiar em você porque você confia em Deus. Não fique amargo contra Deus. Agora, você entende talvez um pouquinho do porquê Deus permita que isso aconteça contigo. Eu também, a sua vida, Deus pode usar a todos. Uau! Às vezes ignorante, eu não entendo as coisas de Deus. Mas Deus tem um caminho e um plano lindo e perfeito. Agora, eu te aviso e te lembro, Provérbios capítulo 31. Provérbios capítulo 31. Versículo 30. Provérbios capítulo 31, versículo 30. A Bíblia diz: enganosa é a beleza, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. A Bíblia diz que a beleza, ela é enganosa. Você que tem duas caras, como um hipócrita. Ah, esse é meu amigo, eu gosto dele. Aí vai embora e fala mal dele. Ah, não aguento ele. Um ódio por aquela pessoa. Deus diz, não pode ser assim. Você também olha para a pessoa e pensa, será que é um amigo verdadeiro ou falso? Você também, às vezes, hipócrita. Deus gosta de pessoas verdadeiras e sinceras. Eu também gosto de pessoas que são verdadeiras, sem falsidade. Você quer ser um amigo verdadeiro, um amigo cristão? Deus também quer que você seja assim, verdadeiro. E a próxima frase diz que a formosura é vã. Mulheres, aquela competição, eu sou mais bonito do que ela, sempre não, eu sou mais bonito do que ela. As mulheres têm aquela vã beleza, às vezes, uma olha para a outra, quem é melhor, minha roupa é melhor do que a dela, estou mais bonita hoje. Passa todo aquele batom, toda aquela maquiagem. Por favor, pastor Romer, não me peça para sair para um namoro, não. Mas os homens, é a mesma coisa. Vão malhar-se. E o outro que é magrinho. Ah, eu sou magro demais, sou muito fraco. Ele é forte, tem músculos. Um homem formoso. E eu sou muito fraco. As mulheres todas gostam dele mais, vão em cima dele. E esse homem todo sarado. E esse cara aqui, molinho, fraquinho. Fica triste, não gosto dele. E vai lá os ciúmes. Olha, a parte externa não é importante. Deus está procurando por pessoas que são verdadeiros no interior.
E a diz: a mulher que teme ao Senhor, ela sim será louvada. Se Deus lhe tem dado um corpo, cabelo, beleza, seja o que for, dê graças a Deus. E eu dou graças a Deus por causa da minha vida, quem eu sou. Você precisa dar graças a Deus por quem você é, do jeito que Ele te criou. Deixe Ele usar a sua vida. Sabia que Deus fez algumas pessoas cegas? Por quê? Ele tem sorte, ele não vê as imundícies deste mundo. Deus abençoou de uma outra forma. Ele não precisa ver a nudeza que nós olhamos nesses outdoors. Ele é cego, ele não enxerga nada disso. Ele está salvo, livre disso tudo. E a sua mente pode ficar mais pura e mais limpa. Nós que enxergamos, precisamos evitar isso. Nós vimos muitas coisas sujas. Surdos, você não precisa ouvir aquela conversa toda que está para fora. Conversas torpes. E às vezes nós não ouvimos tantas coisas negativas, fofocas. Entra no ouvido e sai no outro. Você nem fica sabendo o que está acontecendo lá de fora. A música do mundo, nós evitamos tudo isso. Nós perdemos essas coisas. É um lado positivo de ser surdo. Talvez você é aleijado, você está preso à cadeira de rodas. Por que Deus permitiu que isso acontecesse em sua vida? É difícil explicar essas coisas. Eu não tenho todas as respostas. Não fui eu que fiz, foi Ele. Mas eu conheço um homem na minha igreja que está em cadeiras de rodas. E ele está sempre feliz, animado, empolgado. Por quê? Ele lê a palavra de Deus. E ele gosta de ensinar sobre a misericórdia de Deus. E quando eu estou com problemas na minha vida, estou passando por dificuldades, e meu espírito está fraco e abatido, e estou desanimado, é só olhar para aquele homem que está na cadeira de rodas, e ele, sempre sorridente, ele diz oi para mim, bom dia, e eu olho para ele, eu já sinto aquela alegria voltar. Deus pode usá-lo para incentivar a outras pessoas. Isso é muito bonito para mim. Ouvintes também, você tem, aproveite que você pode ouvir a pregação da palavra de Deus, sem precisar de intérprete. Você pode, em qualquer lugar, estar ouvindo a pregação da palavra. Você pode colocar o CD e ouvir no seu carro. Músicas também, enquanto você dirige. Isso dá muito prazer. E você tem a vontade de falar no telefone. Então, deixa eu só dar um... Olha, eu realmente amo muito aos surdos. Já está falando em português, ensinar em Libras. Você sabe por quê? Por que eu amo o surdo? Eu tenho dó dos ouvintes. Não precisam ter dó de mim. Nós dormimos melhor do que vocês.
Nós dormimos como o urso no inverno. Até mesmo o ronco. Sabe, alguns maridos e mulheres sofrem com isso. Não conseguem dormir. Ó, eu vou contar a verdade sobre a minha esposa. Não, perdão, o cunhado, a esposa dele, ela me disse que ela não aguenta mais o marido dela. Ele ronca muito alto. E a esposa, ela é ouvinte, ela consegue escutar os roncos dele. E toda hora, ela acorda, escutando aquele ronco, dorme, acorda, dorme de novo, toda hora. E ela faz o quê? Põe um prendedor no nariz dele. Ele acorda, chega, para com isso. Ele disse para a esposa, constantemente. Aí eu perguntei para minha esposa, eu também ronco assim? Ela disse que não, ainda bem. Talvez ela ronque, eu não sei. Não me incomoda nada. E quando o surdo dorme e o telefone toca, as crianças acordam assim, assustadas, o telefone está tocando, e o surdo está lá na dele. Quando eu comprei um aparelho de ouvido novo, o primeiro dia, cheguei em casa, aí minha esposa, ela queria falar, e aí, tá me ouvindo, testando, você... dá para perceber os sons, palavras não dá para entender, só assim, ouve mais alto, mais suave os sons. Aí meus 4 filhos vêm, aí começam a conversar comigo, e mais barulho. O dia inteiro barulho assim. Eu ouvindo. Coitada minha esposa, ela ouve os filhos conversar o dia inteiro. O barulho. E eu perguntei, é assim? 24 horas por dia, 7 dias por semana? Ela disse, é assim. Como é que você suporta isso? Graças a Deus que eu sou surdo, graças a Deus que você é ouvinte. E louvamos ao Senhor. Eu gosto de vê-lo rindo desta maneira. Vamos encerrar então. Está vendo este vaso lindo? Isso é o quê? Uma vida, uma obra completa, concluída. Deus está fazendo na sua vida uma obra e você tem que ser paciente, pois um dia você será lindo como este vaso. E Deus então irá colocar a sua vida e Deus terá prazer em ver o que Ele tem feito. Talvez nós somos frustrados e não gostamos do que está acontecendo, mas seja paciente, Deus ainda não está pronto, não acabou ainda a obra em sua vida. Continue firme, Deus vai usar a sua vida para ajudar a outras pessoas. Deus vai lhe abençoar mais ainda. Oremos.